Fala galera, JP sou Canarinho. Hoje, dia 1º de novembro de 2024, estou aqui para trazer para vocês, em primeira mão, mais uma convocação do técnico Dorival Júnior para a continuidade da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa de 2024. E para a gente começar esse papo, vocês ativam o nosso sininho, deixem o seu like, se inscrevam no canal e vem com a gente, porque hoje a lista tem novidades, a gente vai contar tudo para vocês. Então roda a vinheta. Estamos de volta. Aqui deixar um salve, um abraço para o João, nosso parceiro aqui de podcast, de Sou Canarinho, que normalmente nas convocações eu tenho vindo trazendo essas informações aqui mais de bate-pronto para vocês, mas em breve ele aparece aqui também para poder comentar, deixar a opinião dele e falar um pouquinho do que ele entende também como essa nova lista que o Dorival trouxe hoje a público. Bom, para poder começar, antes de trazer os nomes, nome a nome, acho que vale falar que é uma convocação aí muito dentro do esperado, né? Acho que os principais retornos aí o Vinícius Júnior, que estava de fora, o Paquetá, que também não jogou o último jogo por cumprir suspensão automática pelo cartão amarelo. Mas assim, Danilo, a gente não contava mais com ele, não conta, principalmente porque ele deve ser reserva da seleção a partir de agora. É uma opinião talvez do Dorival, da comissão técnica, é que se pega muito ainda a questão da liderança, essa coisa de grupo, né? Ou até mesmo para ele entrar em um momento do jogo para fazer ali 3 zagueiros. Então, assim, são mudanças que aconteceram da lista passada para essa. Endrick não foi convocado, Endrick a princípio é uma surpresa aí para muitas pessoas, né? Ele ainda está sem ritmo de jogo, não consegue, né, firmar lugar ali no Real Madrid, muito difícil, um ataque muito forte, ele não tem jogado. Mas, assim, a gente pode até debater aqui, falar um pouquinho a respeito do que também pode estar por trás disso. Resumo da ópera, são 2 jogos muito difíceis que estão por vir, e é importante a seleção fechar o ano aí com 2 boas apresentações, 2 bons resultados, para a gente conseguir evoluir e continuar nessa crescente aí que a gente teve na última data FIFA, com 2 vitórias, né, 2-1 perante o Chile, numa virada muito fundamental aí para a retomada da confiança, e depois um grande jogo aí, principalmente um belo segundo tempo, na vitória de 4-0 frente à seleção peruana no Mané Garrincha. Então, sem mais delongas, vamos passar aqui pela lista, né, falar posição por posição para vocês. Acho que começar pelos goleiros, como sempre, né, sem nenhuma novidade em relação à lista de outubro. Então vem aí Bento, Al Nassr, Ederson, Manchester City, e o Everton, Palmeiras. Então são os 3 goleiros que foram convocados na lista anterior. Lembrando também, né, novamente, que o Alisson ele tinha sido convocado sim, mas aí sofreu uma lesão e desde então não retornou aos jogos aí do Liverpool, e com isso veio o Everton. Acho que aqui não teremos surpresas, muito provavelmente o Ederson deve ser o titular da posição, jogar esse jogo, ou melhor, né, os 2 jogos. Então, assim, goleiros a gente entende que não teve mudança alguma em relação à lista anterior. Mas aqui eu já trouxe a informação, né, do corte do Alisson na lista anterior, e essa é a 5ª lista que o Dorival apresenta para os torcedores e para a imprensa esportiva, né? Ele trouxe na coletiva, ele juntamente com o Rodrigo Caetano, que das 4 convocações anteriores, lembrando que a primeira foi para os amistosos em território europeu no começo do ano, depois teve a convocação para a Copa América e a convocação e as outras 2 convocações já para essa fase de eliminatórias da Copa. Então, dessas 4 convocações, usando numa média de 23 nomes por lista, a gente teve 92 nomes convocados. E até o momento tivemos 15 cortes. Assim, um número muito expressivo, aquilo que quem acompanha o canal e acompanha normalmente esse bate-papo aqui de convocações, a gente sempre fala isso, né? A gente traz a lista atualizada, mas ao longo do período, até os jogos, que vão ser em meados do mês de novembro,
a lista ela pode mudar, e normalmente tem mudado em torno de 17%, um número muito expressivo da lista inicial, que é data zero, quando tem a convocação como hoje, até a data do segundo jogo, que normalmente é essa casadinha de jogos, né? 2 jogos. Então é isso, a gente tem essa visão aí dos goleiros. A princípio, a gente torce para que nenhum deles seja substituído aí ao longo dessa período de jogos e preparação até lá. Agora, trazendo para vocês os laterais, né? Então a gente já antecipou aqui que o Danilo da Juventus foi convocado novamente, temos o Wanderson do Mônaco, Abner do Lyon e o Guilherme Arana, aí, finalista, aí, o Galo, que é a sensação aí do semestre, né, em 2 grandes decisões aí do futebol continental e brasileiro, né, final de Libertadores da América e final de Copa do Brasil aí contra o Flamengo, já agora. Então, assim, Guilherme Arana convocado. Na última relação ele foi cortado, veio o Alex Telles, né, um jogador que sofreu lesão, e agora a gente tem aí os 4 laterais definidos para esses 2 duelos. O Abner, que foi o titular aí na posição durante a ausência do Guilherme Arana, a chegada do Alex Telles, ele, depois da data FIFA de outubro, jogo com o Peru, ele voltou para o Lyon e ele não saiu do banco. Então, assim, ele não é titular no clube dele, ele tem um lateral lá que é titular e tem histórico de seleção argentina, que é o Tagliafico. Então ele voltou, o Tagliafico estava confundido, o Abner pegou posição, agora o Tagliafico voltou e o Abner foi para o banco novamente. E ele foi convocado. E aí talvez já estou falando isso aqui com vocês, porque o Endrick, a justificativa que ele está fora, e a gente já antecipou e nem chegamos ainda nos atacantes, é que o Dorival diz que ele precisa de minutagem, precisa de sequência e precisa atuar aí no time do Real Madrid. Mas se a gente pegar o histórico do menino Endrick na seleção, ele chegou como um avalanche, né? Ele chegou como deu o cartão de visita do Dorival desde aqueles jogos lá na Europa, quando ele fez o gol em Wembley, fez o gol no Bernabéu e surpreendeu aí toda a torcida a forma como ele chegou atuando com a camisa da seleção brasileira. Na Copa América, ele não teve muitas oportunidades. A primeira fase, ele praticamente não entrou, e depois ele conseguiu a vaga de titular já num jogo decisivo contra o Uruguai, na qual o Brasil acabou sendo eliminado, mas muito mais pela suspensão do Vinícius Júnior. Então, assim, o que a gente queria entender um pouco, Dorival, é essa coerência, uma vez que o Abner ele não tem minutagem no time dele e está sendo convocado, e o Endrick, na mesma situação, que não entrou em campo depois também da data FIFA, mas ele não teve oportunidade quando estava dentro do grupo. Então, assim, a gente entende que talvez o jogador precisa disso, precisa estar atuando para poder jogar, e eu estou falando aqui dos laterais, mas já estou entrando no aspecto de um jogador que não foi convocado agora e que muita parte da torcida, né, grandes imprensa como um todo, pensa que o Endrick deveria ser um jogador já com um espaço considerável na seleção. Então a gente agora passa pelos zagueiros, né? Os zagueiros da seleção dessa convocatória é o Éder Militão, Real Madrid, que pode inclusive fazer a posição ali de lateral direito, já que ele é formado como lateral direito. Gabriel Magalhães, que inclusive quem acompanha o nosso último episódio, eu mesmo citei que ele tinha sofrido uma lesão no joelho, mas na coletiva hoje o Dorival falou que é um problema pequeno, que foi consultado o staff do jogador e do clube, que ele está sendo convocado. Então, assim, foi uma contusão de jogo, provavelmente uma pancada. Então, Gabriel Magalhães, que foi titular aí nos últimos jogos do Brasil, está convocado e vem pelo Arsenal. O Marquinhos, do Paris Saint-Germain, também convocado, e assim como o Militão, é um zagueiro que pode jogar também de lateral. E aí chama a atenção novamente a convocação do Danilo, porque a gente tem 2 zagueiros que podem fazer o papel de lateral, e o Danilo, convocado como lateral, atua na Juventus como zagueiro no lugar do lesionado Bremer, que talvez seja o melhor jogador em atividade na zaga brasileira, mas que também não joga mais até o final do ano. E a grande novidade da lista, convocado pela primeira vez, esse não é o Murilo do Palmeiras, é o Murilo do Nottingham Forest,
que muita gente pede, que muita gente vinha pedindo e que o próprio João aqui, nosso parceiro de bancada, citou no último episódio aí que a gente gravou no começo da semana do Bola de Ouro, né, Ballon d'Or, falando justamente do Murilo. Então o Murilo está convocado e agora a gente vai ter a oportunidade de acompanhá-lo de perto na seleção. E tem alguns números, né, que até dei uma pesquisada para falar de zagueiros e do que vem acontecendo, que acho que é uma grande fortaleza da seleção. A gente não vem sofrendo, né? A gente laterais, zagueiros destros, canhotos, então a gente tem um pacote grande de zagueiros que estão sendo convocados aí, desde o Fernando Diniz, agora passando pelas mãos do Dorival. Então, assim, a gente contou em média 12 zagueiros que estão prontos para estar chegando aí na seleção e para serem titulares, né? Então, acho que a chegada do Murilo, do Dorival, comentou que ele sempre esteve na lista grande, na lista dos 50 nomes. Ele será muito bem-vindo aí à seleção e será observado de perto agora, né? Ele joga numa grande liga, num time pequeno, um time que briga sempre ali para não cair e vem se destacando. Então, agora, com a oportunidade que ele está tendo na seleção brasileira, a gente entende que o Murilo vai ser mais um dessas forças aí para a gente ter continuar com esse número grande de zagueiros que vem sendo convocados aí pelo técnico Dorival Júnior. Agora a gente passa pelos meio-campistas, e quando a gente fala de meio-campista, a gente está com uma lista idêntica à relação anterior. A única mudança que teve foi troca de posição. Rafinha, Barcelona, um meio-campista, que veio para o lugar do Rodrigo, Real Madrid, que estava como meio-campista na relação anterior e agora foi para o ataque. Então, falando aqui, começando pelo Rafinha, a gente teve também o André, Wolverhampton, ex-Fluminense, Andréas Pereira, Fulham, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, o Lucas Paquetá, que retorna aí do West Ham. E a gente teve bastante conversa, inclusive nos últimos 2 EPs aí que eu bati papo com o João, falando muito da dupla de meio-campistas, né, contra especialmente o Peru, foi Bruno Guimarães, Newcastle, e o Gerson do Flamengo. Agora a gente volta, vamos ver se o Dorival vai manter essa dupla que fez um grande jogo, né, que a gente teve ali bons momentos do meio-campo da seleção, ou se ele retoma com o Lucas Paquetá, que vinha sendo, né, o titular da posição. Então a gente agora fica nesse impasse aqui, a gente até o jogo com a Venezuela no dia 14 de novembro vamos gravar, vamos poder falar com vocês e a gente vai tentar entender um pouquinho de como o Dorival vai preparar a equipe brasileira para esses 2 jogos, né? Então, assim, a dúvida no meio-campo vamos manter aquela formação com o Lucas Paquetá que vinha jogando sempre, ou vamos manter uma formação que deu resultado aí, que teve um primeiro tempo um pouquinho mais difícil, mas que conseguiu desencaixar a marcação peruana e encaixar o bom futebol brasileiro no segundo tempo contra a seleção do Peru. E aí, passando agora para falar da parte final dos convocados, que é a relação dos atacantes, a gente tem aí a volta do Estevão que não esteve na última lista, né? Estevão do Palmeiras, convocado, um dos craques aí do futebol brasileiro, jogador jovem, jogador que a gente tem acredita muito no potencial, inclusive para a próxima Copa do Mundo, né? Então o Estevão volta à seleção e a gente tem os 2 jogadores destaques aí do Botafogo também, finalista da Taça Libertadores, né? Que é o Igor Jesus, talvez o único jogador 9 de ofício ali para jogar numa situação de jogo, para ser a referência do ataque da seleção. O Luiz Henrique, que vem sendo aí um grande destaque quando entra pela seleção brasileira, um jogador de grande porte físico, boa movimentação, ajuda muito ali na composição, principalmente do lado direito do campo. Então, os 2 estão convocados. O Rodrigo, Real Madrid, que a gente já falou ali quando falou do meio-campista, da troca de posição com o Rafinha. Acho que, enfim, o Dorival montando a convocação, já pensando na composição dentro de campo, né? E aí tem o Vinícius Júnior também, voltando, segundo melhor jogador do mundo, de acordo com a France Football. Fizemos aí um EP que a gente trouxe bastante informação, a gente conseguiu colocar shorts, cortes, que foi muito comentado, as pessoas
mandaram direct, concordando e não em relação aí a bola de ouro para o Rodri, a bola de prata para o Vini. Então o Vini, Real Madrid, volta para a seleção e volta com fome, volta com vontade de mostrar na seleção também o grande futebol que ele apresenta no Real Madrid. E por último, e não menos importante, aí o quarto melhor jovem da temporada, Prêmio Copa, que é o Savinho. Savinho, Manchester City, volta à seleção e volta também agora com status de quarto melhor jovem do mundo aí, de acordo com a revista France Football. E é isso. Então a gente tem aí a lista com os 23 nomes, né? Dorival Júnior vem mantendo aí um padrão da seleção, né? Eu acho que é muito importante para o treinador, né? Ele ter aí coerência nos nomes, né? A gente destacou aí algumas coisas, né? Que foi o Endrick tá fora, o Murilo é a grande novidade, o Danilo foi mantido, o Paquetá voltou. Então, assim, são coisas que acontecem, mas a gente pode falar aqui agora de alguns pontos do que a gente ouviu aí da coletiva pós convocação que o Dorival teve, né? Então, ele entende que o Vinícius Júnior é o melhor do mundo, ele foi reconhecido pelo povo brasileiro, o povo brasileiro entende que Vinícius Júnior merecia o prêmio. Por outro lado, ele entende também que o Rodri é um jogador acima da média, é um jogador que vem jogando um grande futebol, tanto pelo seu clube, o Manchester City, quanto pela seleção da Espanha, atual campeão da Eurocopa, fez o gol do título da Champions do ano passado. Então, assim, Dorival, ele entende que Vinícius Júnior merecia, mas ele não desmerece, por exemplo, o Rodri ser campeão. Então, foi muito legal. O técnico da seleção tem um peso importante quando ele fala especialmente disso, né? Então, o Vini Júnior vai chegar na seleção. Dorival disse que vai conversar pessoalmente com ele. Ele conversou com o Vinícius Júnior uns dias antes do prêmio e depois ele não conversou, já sabendo que o Vinícius Júnior vem ao Brasil para preparação para esses 2 jogos e na qual ele vai poder ter aquela conversa olho no olho, franca, dando confiança para o jogador e entendendo que, Vinícius Júnior, se você jogar o que você joga no Real Madrid na seleção, você vai ser bola de ouro, e isso é inegável, beleza? E também foi perguntado a ele sobre Neymar Júnior, nosso grande atleta aí, o melhor jogador brasileiro aí dos últimos 15 anos, com a camisa da seleção, top 5 aí na história. Então, assim, Neymar Júnior voltou aos gramados, Neymar Júnior jogou a Champions da Ásia, mas numa conversa que ele teve, ele disse que ele conversou umas 4 vezes com o Neymar aí nos últimos tempos, para poder, não só com ele, né, com o staff, com o Al Hilal, que é o clube dele, para entender o momento e decidiram conjuntamente, até para evitar o desgaste de viagem, até para dar para ele a sequência aí de jogos no clube dele, para ele voltar no ano que vem. A janela de março é especial, a gente vai falar disso muito aí até lá também, mas serão os 2 grandes jogos, né, os 2 grandes jogos que o Dorival tem até o final das eliminatórias. Como a gente teve uma janela mais fraca em outubro, a gente vai ter a janela mais forte em março, que vai ser a Colômbia, muito provavelmente em Porto Alegre, em março, e depois viaja para jogar com a Argentina no Monumental de Nunes, que é o palco aí da final brasileira, que inclusive hoje começou a venda de ingressos, a torcida do Atlético lotando aí o site aí para compra, o Botafogo também fazendo aí as compras, tentando aí ver qual das 2 torcidas vão encher mais ali o Monumental, que é o maior estádio da América do Sul. Acho que outro ponto que o Dorival trouxe também são os resultados até o momento, né? O Dorival teve uma primeiro torneio aí oficial, né, que foi a Copa América. Ele reconhece que a seleção não foi bem, mas ele pôde aproveitar, entender melhor ali os atletas, conhecer os atletas, acionar um processo aí evolutivo que ele entende que já conseguiu alcançar agora em outubro, nessa rodada, e ele sabe que a gente ainda vai oscilar bastante até ter a regularidade. Então, assim, a gente precisa ir construindo a história para lá em novembro, em 2026, a gente chegar na condição de falar, pô, o Brasil evoluiu e conquistou o hexacampeonato. Então é isso que está na cabeça do Dorival, é isso que ele vem tentando entender, lista por lista, reunião com os jogadores aí quando o selecionado está reunido.
Então, assim, é importante a gente conseguir evoluir nesse sentido. Como eu falei, né, houve uma inversão, ele trouxe o Rafinha como meia e o Rodrigo no ataque. São os jogadores que se adequam, que se adaptam às funções, de uma forma ou de outra, são situações de jogo que ele pode inverter. Rafinha, ele fez assim, o clássico agora com o Real Madrid em Madrid, na qual o Barcelona goleou por 4-0, irretocável. Rafinha vem jogando muita bola, um jogador em constante evolução e que vai fazer muito bem para a seleção, porque ele consegue jogar bem tanto no clube quanto na seleção, né? Então, assim, a gente está com a expectativa boa aí para o Rafinha continuar desempenhando aí o grande futebol que ele vem. O Endrick, como a gente já citou aqui, Dorival fez um capítulo especial para falar dele, que ele confia muito no jogador, mas que ele precisa agora jogar no clube. E é por isso que eu falei lá atrás, assim, Dorival, a gente precisa entender, então, qual que é a coerência que a gente precisa prevalecer. Se é a questão dele jogar mais no clube, a gente sabe que isso não vai acontecer, porque o time do Real Madrid tem um ataque espetacular, o time do Real Madrid é o time a ser batido novamente na Europa, é o time que vai jogar muito provavelmente com o Botafogo ou o Atlético Mineiro na final do Intercontinental, agora dia 18 de dezembro. Então, assim, ele não tem espaço ali. Se ele tem espaço ali, a gente precisa buscar alternativa para trazer o jogador. Ele não pode se transformar no Vitor Roque. Vitor Roque perdeu espaço na seleção porque ele não jogava no Barcelona. Agora ele está retomando a confiança, a atividade no Real Betis e vem fazendo jogos. Ok, ele fez gols, está fazendo participações. Então, assim, a gente precisa entender que o Endrick é uma joia e essa joia a gente não pode deixá-la de fora. Precisa de paciência com o jogador. O jogador, ele não teve as oportunidades quando estava dentro da seleção. Então, assim, eu como torcedor tenho 2 caminhos a seguir. Primeiro, será que de fato ele não teve oportunidade ou será que de fato ele se deslumbrou, ele sentiu que estava muito acima dos demais e talvez por isso agora você dá um recado para ele, fala, garoto, segura a moral aí, você tem espaço, você é craque, mas agora você está de fora porque você não está jogando. Não sei, tô falando isso sem saber. Nosso canal aqui é de torcedor para torcedor, a gente não tem ligação com a imprensa, a gente não tem amizade com o jogador ou com a CBF para trazer informações exclusivas. A gente fala o que a gente percebe, o que a gente sente, o que a gente lê, o que a gente vê. Então, assim, para a gente como torcedor é triste ver o Endrick já fora de uma lista, porém, por outro lado, a gente entende que existem algumas coisas que a comissão técnica pode dizer e pode fazer. Então, pessoal, dá o like aí, segue a gente, traz um amigo aqui pro canal, seu canarinho tá voando, a gente tá muito feliz aí com os resultados que a gente vem conseguindo e a gente precisa de mais, muito mais pra gente poder ir contando essa história aqui para vocês, tá? E aí, assim, mais pontos, né, da própria convocação, como eu mesmo falei, o Abner é um jogador que não vem sendo aproveitado no Lyon. O Abner, ele é banco do Tagliafico e na seleção ele foi titular contra o Peru. Por isso que eu questiono novamente, onde está a coerência entre o que o Dorival falou do Endrick e o que ele poderia falar do Abner? Obviamente que a gente sabe que a posição de laterais é muito mais escassa do que a posição de atacante, mas a gente precisa ter o mesmo critério, né? O que vale para um deveria valer para o outro. Acho que é importante também a gente falar da confiança na repetição do grupo, coisa que eu já destaquei aqui também, porque chega um nome, igual chegou agora do Murilo, que pode ser que aproveite a oportunidade, ou pode ser que, como a gente tem uma lista muito grande de zagueiros, ele não esteja presente numa lista futura, mas são jogadores que agora, chegando, podem, de fato, corresponder e corroborar para aquilo que a grande parte da torcida e da mídia vem clamando, né, que era a convocação desse jogador. Houve até uma confusão, igual teve quando o Murilo do Palmeiras foi convocado, agora foi o Murilo do Nottingham Forest, alguns acharam que era o Murilo do Palmeiras, mas o Murilo do Palmeiras também não vem jogando no Palmeiras, então assim, foi convocado o Murilo Nottingham Forest, e a gente espera e deseja aí sucesso ao jogador, felicidade deve ser extrema, a primeira convocação na seleção, por um time de nível muito baixo ali na Premier League, né? Um time que briga ali sempre na parte de baixo, então ele chega numa posição
que ele vai poder mostrar e vai poder ali se destacar para continuar sendo convocado, né? Houve também um questionamento aí por parte de dois nomes, né? Dois grandes nomes aí de jogadores aí do futebol brasileiro, né? Primeiro, Hulk aí que junto com o Daverson aí, com o Paulinho, vem surpreendendo o futebol brasileiro, né? Acho que o Galo aí chega favorito aí nas duas frentes. E questionaram, né, se o problema do Hulk ser convocado pode ser a idade. E o Dorival foi muito claro, né? Ele falou que jogador como o Hulk é um jogador que já foi debatido muitas vezes aí na comissão. O próprio Rodrigo Caetano, que é um dos diretores da seleção, trabalhou com o Hulk, né? E ele entende que, pro momento, não, mas é um jogador, porque a gente está numa competição longa como a eliminatória, mas é um jogador que não precisa ser testado, já foi testado em seleção, jogador de Copa do Mundo, jogou aí titular em 2014, teve outras convocações pela seleção brasileira, e que se precisar dele para torneio Copa do Mundo, o que é um nome que pode sim aparecer na lista lá em 2026. Então, maio de 2026, convocação da seleção, podemos ter aí o nome do Hulk, assim como o nome de Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, ele também foi questionado e colocado na mesma pergunta quando o jornalista indagou aí o Dorival a respeito do Hulk. E o Ganso é um jogador diferente do Hulk, que já trabalhou com o Dorival, e que o Dorival mesmo tem um carinho muito grande, entende da mesma situação. Talvez para o momento das eliminatórias ele não é convocado, pode não ser convocado ainda, mas para um torneio como Copa, dependendo da característica do elenco, do número de jogadores, 23 ou 26, ele pode também fazer parte da lista. Você acha que o Ganso ainda tem espaço com 35 anos da seleção? Seria aí uma reviravolta quase que inimaginável, né, no futebol brasileiro. O Ganso vem jogando muita bola, né? Foi campeão aí da Libertadores ano passado. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? E é importante também destacar, né, que existe aí também ajustes, né, a cada partida, né? Então, de acordo com o adversário, de acordo com o cenário do jogo, o cenário do campeonato, então a gente entende que muitas coisas elas podem mudar de um jogo para o outro, de uma data para outra, né, de uma convocação. Então a gente tem toda essa diferença aí entre uma lista e outra, né? E também foi questionado a respeito da volta, né, do Paquetá, e o Dorival elogiou muito o jogador, né, dizendo que ele ficou de fora do último jogo pelo cartão amarelo, né, estava suspenso, mas ele continuou com o grupo, então ele continuou treinando com o grupo, ele continuou acompanhando o grupo em Brasília, ele não saiu do Chile e voltou para Londres, né, para se apresentar ao clube, ou para o Rio de Janeiro para ficar com a família. Ele veio com a seleção para Brasília, treinou com o grupo. Então, assim, o que o Paquetá mostrou para o Dorival é que contem comigo. E talvez por isso ele continue sendo convocado e muito provavelmente, a gente não sabe, mas vai debater isso, ele possa ainda continuar sendo o titular da seleção. Então, assim, basicamente, quando a gente fala do contexto geral da convocação, esses foram os pontos. E aí também Rodrigo Caetano trouxe aí o planejamento aí da seleção, planejamento logístico, né, para essa janela que o Brasil vai rodar muito, já que o jogo vai ser, o primeiro jogo, dia 14 de novembro, vai ser no interior da Venezuela, em Maturim, onde a Venezuela vem jogando, onde jogou recentemente no empate 1-1 contra a seleção da Argentina. Então, vamos lá. O Brasil deve se apresentar por volta do dia 9, dia 10, em Belém, do Pará, onde a gente teve lá em setembro do ano passado a abertura dessas eliminatórias na goleada, né, que a gente criou para cima da Bolívia, né, do 5-1. Então o Brasil vai fazer todo o período de treinamento no Mangueirão. O nosso amigo aí, um grande abraço para o Rodrigo, canal Vamos, fez até uma pergunta ali em relação à proximidade do torcedor, aquilo que a gente vivenciou lá em Belém. Então o Dorival disse, não, o que a gente vivenciou lá, a gente vem vivenciando em todos os outros lugares por onde a seleção passa. Não, mas a região norte do Brasil tem um calor e um carinho especial a mais com a seleção, assim como o Nordeste também. Então, nessa data FIFA, o Brasil vai ser abraçado de todas as formas, né? Porque se reúne em Belém, faz de 2 a 3 treinamentos no Mangueirão. No dia anterior à partida, que é o dia 13 de novembro, viagem, voo fretado
para Maturim, na Venezuela, onde no dia 14 encara a seleção venezuelana. Acabou a partida, voo fretado direto para o aeroporto Eduardo Magalhães, em Salvador, na qual o Brasil vai ficar lá até o dia 19, no clássico contra a seleção uruguaia. O Brasil vai usar o CT, o estádio do Barradão, como palco do jogo, um tapete, um estádio muito bonito e que vai trazer muitas boas vibrações aí, uma vez que o Vitória aí tem um mês para poder espantar de vez aí o fantasma do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então, Salvador vai receber a seleção e o Barradão vai ser o palco dos treinamentos. E tudo isso que a gente falou aqui, para quê? A seleção ela quer diminuir as distâncias e o desgaste, né? Uma vez que a gente tem 6 jogadores dessa lista que eu passei para vocês que atuam no futebol brasileiro, o restante é predominantemente Europa. Aí você tem ainda o Bento, que vem da Arábia e tal. Então, a seleção quer diminuir o desgaste. Os jogadores vêm para Belém, ali vai ter o calor da torcida, um bom gramado e a oportunidade de ter um treino a mais, né? Então, a gente fala de 2 a 3, porque se viesse aqui para a região sul-sudeste, era mais 3, 4 horas de viagem para vir, mais 3, 4 horas para voltar. Então, esse tempo o Brasil ganha para treinamento, para poder os jogadores estarem juntos, reunidos ali na resenha e tudo mais, né? E aí a própria comissão destacou, né, que com esse jogo agora em Salvador, o Brasil vai ter percorrido até agora todas as regiões, né, do Brasil. Então, se a gente for recordar, o Brasil jogou em Belém, que é a região norte, jogou na região centro-oeste 2 vezes, né, que foi Cuiabá e o Distrito Federal, jogou em Curitiba, região sul, jogou Rio de Janeiro, região sudeste. E agora vai receber o Uruguai na região nordeste aí. Então, Salvador, a boa terra, vai receber o grande jogo Brasil e Uruguai. E para essa data FIFA, a gente vai ter aí uma comissão de 2 chefes de delegação, o presidente e o vice-presidente aí do Voltaço, aí, o Volta Redonda, atual campeão aí da Série C, repetindo aí o feito do Fluminense aí no passado, mais uma equipe carioca campeão da Série C. Então, o nosso parabéns aí ao Volta Redonda, que conseguiu aí também, com o título, colocar aí 2 integrantes da sua diretoria aí como chefe de delegação para continuidade aí desse cargo volante que o Brasil tem. Teve a Leila Pereira, que teve o Júlio Casares e, enfim, vários chefes aí de equipes, presidentes de equipes brasileiras tendo. Então é o Flávio e o Flávio Júnior aí que vão representar o Voltaço aí nesse momento. Então é isso, galera. A gente falou aqui da preparação, falou da convocação e deu aqui algumas opiniões. Lembrando também aí, corre lá o episódio anterior para que a gente fala do Ballon d'Or, que a gente pôde falar um pouquinho hoje de novo. E é isso. Então, nos próximos dias a gente volta aí na formação clássica, né? Trazendo o Joãozão aí para a gente poder debater. O João que tá feliz aí com o Galo, né? Que tá nessas finais e tudo dentro da conformidade. Então é isso, galerinha. A gente pede mais uma vez para vocês derem um like, seguirem a gente, acompanhar. A gente está trabalhando aí para trazer um novo convidado aí para poder a gente fazer uma nova entrevista, como foi o bate-papo com o José Maria de Aquino, que foi fenomenal. Então é isso, em breves novidades. A gente agradece aí o carinho de cada um de vocês. Eu trouxe aqui um pouquinho da nossa visão como canal, como torcedor, do que foi essa convocação do nosso Dorival Júnior. Então, boa sorte para a seleção, boa sorte, parabéns a todos os convocados e vamos Brasil, seu canarinho é isso, de torcedor para torcedor. Tamo junto, galera.